Bom dia, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan Duarte, muito prazer, meus queridos alunos, muito prazer mesmo, estou aqui substituindo o nosso querido e maravilhoso Rafael Marques. Claro que o homem é insubstituível, irei apenas dar continuidade no trabalho maravilhoso do nosso querido professor Rafael. Espero que vocês participem bastante neste assunto, que é maravilhoso, de polígonos, tá? Um assunto que ele não cai em provas de Enem, ele despenca, meus queridos alunos, despenca. Então, quero a participação de vocês em massa. Olha, nosso querido José William Silva Santos, muito prazer, José William. O professor Gilvan, prazerzaço, ok? Então vamos lá para o que interessa, vamos ver essa aulinha de hoje, os conceitos de polígonos, vamos ver as fórmulas gerais, o que é polígono, o que não é polígono. Existem 3 características importantes do polígono para identificar se ele é polígono ou não, meus queridos. Vamos focar lá, meu querido diretor, vamos focar aqui para o nosso entendimento. Polígonos, o que nós vamos ver hoje, nossos alunos? O que nós vamos ver hoje? Polígonos, elementos e classificação. Este será o nosso assunto de hoje, certo? E eu espero ter a participação de vocês na aula de hoje. Polígonos, se você olhar aí as figuras, ele tem umas características comuns, né? Se, por exemplo, se eu colocasse assim, José William, se eu colocasse assim, uma figura geométrica, tipo esta, será que esta figura geométrica aqui era um polígono? E aí, grande Gabriel, olha o Gabrielzinho, meu querido Gabriel, sempre participativo. Gabriel, diante de todas essas figuras, se eu colocasse essa, é considerado um polígono? Sim ou não? Quero que vocês justifiquem. Se essa figura que eu acabei de desenhar, ele é considerado um polígono ou não. E me responda o porquê, se ele for polígono, e me responde o porquê se ele não for polígono, tá? Nessa oficina de matemática aqui sobre polígonos, meus amados alunos. Vamos lá? Gente, tem cruz. Quando tem esse cruzamento assim, ó, certo? De retas, ó, tem um cruzamento. Tá vendo? Tem uma reta aqui, tem outra reta aqui se cruzando. Ele já descarta, certo? Quando ele tem uma reta que se cruza, ó. Então, isso aqui não é polígonos, tá? Não pode ser considerado polígono. Se, por exemplo, se eu desenhasse assim, né? Se eu desenhasse assim, é considerado um polígono, tem, certo, um meio círculo. Vocês estão vendo? Não tem como. Não, pois é fechado e cruza as retas. Muito bem, Gabriel. Muito bem. O pessoal aí participando sempre. Então, vamos ver a classificação de polígonos, ó. Polígonos é assim, ó. Tá vendo, ó? Nós podemos dizer assim, polígono é a linha poligonal fechada simples. Fechada simples. Então, o que são polígonos? Como o próprio Gabriel colocou aqui no chat, anote aí, meus queridos. Importante. Quando não é polígono, é fechado, cruza as retas. Então, ó, nós temos aqui uma figura plana formada por segmentos de retas consecutivas e não colineares. 2 a 2. Uma linha poligonal pode ser classificada entre aberta, fechada, certo? Você pode ver que existem desta forma. Fechada, pode ser considerada simples, os segmentos não se cruzam, certo? Não simples, segmentos se cruzam. Polígono é uma linha fechada simples, tá? É uma linha fechada simples, meus queridos e amados alunos.
Então, nós aqui estamos colocando para vocês um exemplo, certo, de polígonos. Gente, lembrando, polígonos, eles despencam. Eles não caem, meus queridos, despencam, certo? Então, essa figura geométrica é uma figura fechada com lados. Então, a palavra, essa forma geométrica, são figuras planas, fechadas, formadas por lados, certo? Formada por lados. São segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Coloque na cabeça de vocês. Não se cruza. Se cruzar, não é considerado polígono. Se cruzar, não é considerado polígonos. Segundo Edivaldo Bentini, ele diz que um polígono ele não pode ser cruzado. São figuras planas, têm que ser fechadas, formadas por lados e, por sua vez, são segmentos de reta e não se cruzam em ponto nenhum. Se cruzar, não são considerados. Então, polígonos fechados, gente, como vocês podem observar aí, tem que ser fechado, ó. Fechado. Vocês estão observando aí, ó. Fechados. São linhas formadas apenas por segmento de reta. Ou seja, em outras palavras, gente, essas figuras geométricas, planas, são formadas de lados. São segmentos de reta. Então, para melhor compreensão da gente aqui, que está, né? Melhor compreensão, como eu coloquei para vocês assim, isso aqui é considerado uma figura plana? Um polígono? Não. Isso aqui é considerado um polígono? Não. Isso aqui é considerado um polígono, como eu falei para vocês, bem no início, certo? Não. Não é considerado um polígono. Então, gente, para a melhor compreensão de vocês aqui, fazendo uma pequena revisão, claro que o professor Rafael já tenha, acredito que ele já tenha falado para vocês, isso não pode ser polígono, isso aqui não pode ser polígono, isso aqui não pode ser polígono, certo? Não pode. Por quê? Polígono tem que ser os seus lados formados apenas por segmento de reta. Aí tem as classificações, né? Polígono é uma linha poligonal fechada e simples, com sua região interna, externa. Pode ser convexo e não convexo. Pode ser convexo e não convexo. Polígono não convexo, pessoal, é quando os pontos... Quando seus pontos, se você observar um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Lembrando, Gabriel, desculpa. Gabriel, lembrando que um polígono ele tem 3 características principais. Eles têm que ter, certo? Tem que ter 3 características. 3, um encontro. Tá vendo, ó, Rafael? Um encontrozinho, ó, de retas. Certo? Como é que se chama esses encontros de retas? Alguém sabe dizer? Como é que se chama esses pontos de encontro aqui, ó? Esses pontos. Como é que se chama esses pontos de encontro, meus queridos alunos? Ponto de encontro de uma reta. Tem pontos de encontro, ó. Essa reta se encontrou com essa, se encontrou com essa, tem um ponto. Então, aí uma das características de um polígono. Isso. Então, o Gabriel já escreveu uma das características para ser considerado polígono. Tá aí, Gabriel, ó. Você escreveu super bem. Os vértices. Vértice. Quando eles têm os vértices. Entendeu? Aí você já começa a entender o que é um polígono. Aí quando ele tem os vértices, aí se ele não for, né, se ele tiver uma abertura, aí vocês vão entender o que é convexo e o que é não convexo. Então, não convexo é esse que eu acabei de dizer, se eu passar de um ponto A, ó, eu passo de um ponto A para B. Você pode ver que tem uma aberturazinha, ó. Ó, Gabrielzinho. Se tem uma brecha, é porque ele não é não convexo. Não convexo. Sempre que for possível encontrar parte segmento do exterior, certo? Ó, por exemplo, o polígono é considerado não convexo, é quando os pontos A e B
em seu interior é a parte do segmento A e B do exterior. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto. Se eu tiver aqui um ponto ligando aqui dentro, ó, A, B, ele é convexo. Você pode ver que ele não é quebrado. Então, os elementos, para ser considerado um polígono, ele tem que ter vértices, anote aí, lados, 3 características e ângulos. 3 características, anotem. Professor Gilvan me explicou para ser considerado um polígono convexo. A primeira é não convexo, perfeito. Perfeito, meu querido. Perfeito, ó. Você pode ver que tem segmento fora, ó. Não convexo. Então, os convexos. Convexo é o segundo, o quarto e o último. São esses. Então, anotem aí. 3 características, ou pode colocar assim, 3 elementos que o professor Gilvan me ensinou, que eu nunca vou esquecer, que um polígono, ele tem que ter lados, porque cada segmento da reta forma um polígono, é um de seus lados. Tem que ter vértices, são os pontos de encontro, como o Gabriel escreveu aí no quadro, no chat. E os ângulos internos, certo? Os ângulos internos, são os ângulos entre 2 ou lados consecutivos do polígono. Os ângulos aí, que nós temos aqui, ó, ângulos. Ângulos, ângulo, ângulo. Ó, isso aqui é um ângulo, certo? Isso é um ângulo, encontro, certo? Então, gente, isso é questão dos vértices. Então, meus queridos alunos, eu tenho como usar um cálculo, um termo geral, para encontrar a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos. Então, um polígono é uma linha poligonal, fechada e simples. Beleza. Depois que eu aprendi as 3 características, ou os 3 elementos principais de um polígono, nós vamos agora passar para frente. Professor, polígono convexo e não convexo, classificação. Se existe pelo menos 2 pontos que unem, formam um segmento de reta que não se encontra contido no polígono, ele será côncavo. Côncavo ou convexo, certo? Tem uma música do Roberto Carlos, Gabriel André, côncavo e convexo, ô, música linda. O cara fazia umas letras de músicas que eu particularmente gosto demais. Demais, demais, demais. Então, polígono não convexo e convexo. Veja aí exemplos, como eu falei para vocês, ó. Se você traçar uma reta, certo? Você traçar uma reta, ó. Vocês estão vendo, ó? Existe pelo menos 2 pontos unidos, formam um segmento de reta que não se encontra contido dentro do polígono. Entendeu, ó? Tá vendo? Aí, o convexo é quando não possui, certo? Os polígonos convexos e não convexo. Então, não convexo. Não convexo é isso aí, ó. Nós podemos traçar, ver essas questões. Isso aí é simples, como eu já havia explicado para vocês. Já o polígono convexo é diferente, olha, já é fechadinho. Quando você for traçar uma reta, tem até uma música, meu querido Gabriel. O cara coloca uma música maravilhosa, côncavo e convexo. Se nós pudéssemos colocar essa música aqui, né, depois, mas não pode, tem direitos autorais, entendeu? Logo com o Roberto Carlos. Então, ó, se unir quaisquer dos seus pontos, o segmento de reta é obtido, que está sempre contido no polígono. Dentro, ó, dentro do polígono. Simples, para vocês entenderem. O que é mais complicado, meu querido Gabriel, é quando você vai classificar os polígonos quanto ao nome. Classificação em relação aos lados, né? Quando o polígono, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade de classificação dos polígonos. Não sei se vocês já
estudaram classificação. A gente vê lá na quinta série. A gente vê lá na quinta série esse assunto. Só de uma maneira bem simplória, né? Classificação do polígono quanto aos lados. Certo? Existe o assunto. Quando o polígono tem 3 lados, é um triângulo. Quando tem 4 lados, é um quadrilátero. Quando tem 5 lados, é um pentágono. Quando tem 6 lados, é um hexágono. 7 lados, é um heptágono. 8 lados, octágono. A classificação de polígonos, uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que vai ser um estudo obrigatório de vocês. A classificação de polígono quanto aos seus lados. Por quê? Porque, gente, isso aí despenca no Enem. Classificação dos polígonos, certo? Estudem para o Enem, porque na hora de fazer uma questão, eles não colocam o número de lado, eles colocam o nome da figura. Ele diz assim, olha, encontre a fórmula X do octágono. Aí a pessoa, meu Deus do céu, eu estudei isso, octágono é 8, será, meu Deus? Quanto é? Aí, às vezes você acaba fazendo uma determinada confusão, certo? Então, preste atenção. Os elementos e classificação dos polígonos, eles são importantes, certo? É um ponto que cai muito no Enem. Cai não. Não cai. Despenca. É um ponto de atenção para quem quer fazer o Enem, certo? Quem for fazer aí o Enem, por favor, atentem-se para este ponto aqui que está sendo mostrado no quadro. Professor, eu não lembro, eu tenho a maior dificuldade de aprender. Aí vocês vão colocando, certo? E são pontos que eu chamo a atenção, porque toda a prova que eu já peguei de Enem, Gabriel, algum aluno meu já sabia resolver a questão. O problema é que ele não sabia quantos lados tinha. Já eu vou montar uma questão que deixa muito aluno meu confuso. Não sabe quantos lados significa. Então, às vezes, os caras, eles sabem que a classificação de polígonos, essa questão de nomenclatura, certo? É bem complicado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os elementos e a classificação destes polígonos. Porque os polígonos são figuras planas, sempre são fechadas e são limitadas por um segmento de reta. Então, eles têm 3 características importantes, que são os vértices, os ângulos e as diagonais também, outra característica importante. Além dos lados, vértices, ângulos e as diagonais, certo? Então, essas figuras planas, certo, são importantes na questão da entender a nomenclatura, certo? Por exemplo, se eu tiver... Olha como é complicado. Para me lembrar, nem eu, Gabriel, como professor de matemática, eu não lembrava, se você não exercitar. Se você não exercitar, Gabriel, eu não lembrava quantos lados, como é que se classifica uma figura, um polígono com os lados. Aí, eles colocou lá nesse nome aqui, ó. Olha que nome, Gabriel. Aí você vai ter que aprender isso aqui, ó. Tudo é treino, como o próprio Gabriel colocou, ó. Um decágono. Meu Deus do céu. Eu nem lembrava. O 20. O 20 lados. Aí a pessoa, ó, ele não vai colocar lá 20 lados, ele vai colocar o nome. Icosságano. Ó que nome. Que nome louco, ó. 20 lados. 20 lados. É engraçado esse nome, exatamente. Meu Deus do céu, que nome, hein? É um nome muito engraçado. E a pessoa que tem dislexia e dislalia ao mesmo tempo, vai ter muita dificuldade de falar uma palavra dessa. Pentadecágono. Eita, meu amigo. É 15, né? Se não me engane. O Gabriel acabou de escrever 15 aí, etc. 15. Acho que é 15. Parece um trava-língua, perfeito. Então, meus queridos, eu quero que vocês estudem isso aí, porque isso não cai, viu, Gabriel? Como é que a gente fala? Despenca.
É muito, muito, muito. Eu quero, são pontos que requerem a atenção da gente, certo? Requerem a atenção da gente, são pontos que eu quero que vocês se liguem. Então, elementos de um polígono, como eu já havia falado para vocês. Então, os elementos, vamos lá. Pode identificar os seguintes elementos de um polígono. Lados, segmentos de reto que formam um polígono. Lados, ó, tá aí, ó. Nós temos os lados. Os vértices, professor, como o Gabriel colocou, são os pontos de encontros consecutivos, iguais, certo? São pontos consecutivos, que eu pedi até para vocês anotarem aí. Nós temos aí lado AB, BC, CD, DE, são os lados que são classificados, ó, primeira reta, AB, BC, CD, DE, EA, são os lados que existem desse polígono, ok? Então, os vértices, quais são, professor? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Se nós temos 5, significa que ele é um pentágono. Né? Classificação aí, ó. Pentágono. Então, aqui, né, 5 lados, né? Nós temos 5 lados aí. Então, ele é considerado pentágono. Então, meus queridos alunos, são vértices, são os elementos que todo polígono tem que ter. Os elementos de um polígono, diagonais, outro ponto que é importante nós sabermos. Diagonais, que une 2 vértices não consecutivos, certo? Ângulos, ele tem que ter ângulos, tanto interno, ângulos formados por 2 lados consecutivos, e ângulos externos, formados por 1 ou mais. Então, meus queridos alunos, o pentágono é o único polígono que tem o número de lados iguais ao número de diagonais. Olha só, gente, o que o Gabriel escreveu. Que massa, Gabriel. Show de bola, show de bola. Bom demais, gostei. Gostei, exatamente. Exatamente. Gostei de ver. Gostei de ver. Gente, anotem. Tire print do que o Gabriel André acabou de colocar, gente. Coloque aí. Coloquem. Aí. Anotem essa participação. Certo? Então, gente, para que, na percepção de vocês, estudar o polígono? Vocês, do dia a dia, por que eu tenho que estudar polígono, professor? Por quê? Qual o objetivo de estudar polígono? Gente, porque o polígono, gente, está associado aos objetos. Está associado aos objetos. Aprender, gente, por questão de curiosidade, aprender polígono de acordo com o número de lados, você vai acabar identificando ângulos internos e externos, certo? Conhecendo até a abertura de uma porta, meu querido. Às vezes você diz assim, professor, eu não sei porque eu vou estudar polígono. Lá na engenharia, é interessante, Gabriel, por questão de título de curiosidade. Eu não sei se você vai fazer uma planta, aí você tem uma portinha, você vai fazer uma porta aqui, ó. Quando você for fazer uma porta, ele vai fazer um ângulo, vuco. Fazer um ângulo, ó. Ele vai fazer um ângulo. Aí você tem que calcular a abertura. Diferenciar os ângulos internos e externos. O emprego em obra de arte. Todos os cantos mesmo figuras. Na sua casa mesmo tem várias figuras geométricas. A sua casa é uma figura geométrica. Então, estudar polígonos, onde encontramos polígonos? No dia a dia, professor. Por exemplo, eu só vou te dar um exemplo aqui, bem simples. Vocês sabiam que é comum o uso de polígonos? Por exemplo, as abelhas utilizam o hexágono regular nas colmeias. Basta observar as colmeias. As bolas de futebol, gente. É baseado em quê? As bolas de futebol. Um pentágono. Um polígono. Ou um hexágono regular. Então, tudo tem. Até a forma. Gente, vamos fazer... Eu gosto de trazer a matemática para o meu aluno conseguir observar
que está em tudo, porque às vezes, as pessoas pensam que eu não vou utilizar matemática em nada. Não sei por que eu vou estudar isso aí, porque eu não vou utilizar em lugar nenhum. Aqui mesmo no cenário do estúdio, tem muitos polígonos na parede. Muitos, exatamente. Gostei. Verdade. Olhando aqui para o cenário, gostei. Muito bem observado. Você é um cara observador. Muito observador. Isso é bom. Que massa, viu? Eu não tinha nem olhado para o estúdio como você olhou, com tão riqueza de detalhe, meu caro. Nossa, gostei. Nada se passa desapercebido pelo nosso querido Gabriel. Isso é bom. A curiosidade faz com que a gente faça com que a gente aguce mais a nossa inteligência. Bacana, viu? Bacana, que massa, viu? Eita, Gabriel, que isso aí me surpreendeu. Nem eu lembrava de olhar aqui para o estúdio. Você olhou bem mesmo. Então, meus amados alunos, nós temos os diagonais, que eu já mostrei para vocês. Nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. Então, a classificação de polígonos é infinita, gente. Muitos de nomes estranhos. Ele tem a ver com o número de lados e número de ângulos, certo? Tanto faz número de lados e número de ângulos. Então, o polígono é classificado de acordo com o número de lados é igual ao número de ângulos. Observe os principais polígonos que podem cair na prova de vocês do Enem, certo? Pode cair na prova de Enem, que é o triângulo, quadrado, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octógono, legal esse octógono. É utilizado aonde? Que eu não sei se vocês gostam desse tipo de esporte. Não, vamos lá! O jogador, o boxeador, não sei o quê. Que é um esporte que eu não tenho coragem, Gabriel. Morro de medo. Entendeu? Que tem umas lutas, certo? De luta. Será gratificante ter sua participação em uma das lives do Enem. Opa, amém, eu gostaria. Aí, meus queridos, é um recado aí para nossa coordenação. Qualquer coisa, estamos juntos e misturados. Ok, meus queridos? Então, gente, é importante dentro da geometria, estudar, e de fundamental é importante estudar os polígonos, porque o aluno ele desenvolve, Gabriel, um tipo de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar a forma organizada do mundo que vive, de forma organizada. Entendeu? Então é isso, vamos acreditar, né? Vamos acreditar que sabe. Então tá aí, ó, triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados. E o Brasil nesse ano, né, Gabriel, vai ser hexacampeão, será? Amém. Será com jogadores aí, não sei. O que você acha, meu diretor? Não é que nós vamos ser campeões? É hexa, é? Nós? Não lembro se é hexa. Ou nós já temos? É hexa, né? Não lembro bem. Estou muito fora de futebol. Mas nós temos que ganhar esse ano nosso título. Heptágono, octógono, eneágono e decágono. Né? Decágono. Eita, nome feio. Já pensou? É hexa, né? Isso. Olha aí, o Gabriel é hexacampeão. Espero que sim. Quero gritar hexa! Hexa! É o único lugar, é o único dia que eu assisto o jogo. O único dia que eu assisto o jogo, meus queridos alunos. Hã? Eita, rapaz. Vai esperar mais 4 anos? Vocês não acreditam que nós vamos ter um bom futebol, é isto? Não, vai não. Eita. Eu tenho que concordar, meu caro diretor. Tenho que concordar com você. Porque, gente, é complicado. Jogadores que estão aí, entendeu? Eu só na Copa que assisto futebol.
Tem que pagar escolinha de essa questão. Então, o segmento que une dois vértices não consecutivos de um polígono denomina-se diagonal. Diagonal, tá aí, ó. Nós temos as diagonais, tá? Diagonais, certo? 5 lados e 2 diagonais, ó. 6 lados e 3 diagonais. 7 lados e 4 diagonais, ó. Vocês estão vendo aí, é que nem o Gabriel colocou. Bem em cima, que é até importante vocês colocar, única figura geométrica que tem os lados e as diagonais iguais, certo? Vocês lembram que o Gabriel colocou aí para vocês, tá? A questão das diagonais. Então, diagonais de um polígono. Professor, existe um termo geral, uma fórmula geral de calcular o número de diagonais de um polígono? Tá aí, gente, a fórmula geral. Diagonal é igual a os lados, né? Vezes multiplicado n menos 3 dividido para 2, certo? Esse é o termo geral. Por exemplo, se nós fôssemos calcular qual o número de diagonais do octógono, ó, presta atenção, você aprendeu essa fórmula. Você aprende essa fórmula. Só que na hora de aplicar essa fórmula, que é linda, né? O Gabriel aí é apaixonado por essa fórmula, bacana. É que nem eu, Gabriel. A gente tem que lembrar, meus amados alunos, o quantos significa octógono. Se você voltar aí, ó, octógono, ó, 8. Tá vendo? 8. 8. Aí eu quero procurar quantos diagonais. Tem 8, ó. 8. Se você pegar o 8, se você substituir na fórmula, ó, diagonal é igual. Vamos lá, Gabriel, vamos lá, junto comigo. 20 diagonais, ó. Gabriel já até colocou aí, ó. 8. Fácil. Então, 8 vezes, certo? 8 vezes 8 menos 3 dividido para 2. Simples, mamão com açúcar. Diagonal é igual a 20, né? Ó, 8 menos 3 dá o quê? 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido para 2, 20. Certo? De cara, 20 diagonais. 10 aí para você, meu querido Gabriel. Vou te dar um pontinho aqui, ó. Te dar um ponto. Esse ponto aqui vai ser para o Gabriel. Um ponto para ele. Show de bola, Gabriel. Um pontinho para você. Dá para tirar aquele 10, com certeza. Simples. Aprendendo o número, de cara dá para tirar um 10. Pronto. Professor, o octágono, informações importantes na hora que a gente for. Nós temos 8 lados, como o Gabriel colocou aí, ó. O N é 8, certo? E utilizando a fórmula, como o Gabriel já utilizou, de maneira simples, nós fazemos as questões, certo? Então, 8 menos 3 é 5, 5 vezes 8, 40. Ó, como foi fácil aí. Para quem não pegou a fórmula, meus amados alunos, faça aí, ó, anotem, tire print, viu, pessoal? Tire print, o pessoal aí que tiveram dificuldade nessa questão, as informações. O principal fator é isso aqui, ó, saber o número de lados. Vamos para questões. O octágono tem 20 diagonais. Quero esse aqui, o exemplo 2. Qual é o número de diagonais do decágono? Vamos lá. Let's go! Vamos lá, meus queridos. Respondam esta questão, meus amados alunos. Responda essa questão aí para mim. Vamos lá. Vamos lá, meus amados alunos. Qual o número de diagonais do decágono? Eita, mas foi ligeiro, Gabriel. O cara nem respira. Muito bem, Gabriel. Muito bem. Gostei de ver.
Ó, decágono, né? De uma maneira bem simples, o meu querido Gabriel, desculpa, ele já fez de uma maneira bem simples, ó. Só substituir na fórmula. 35, só substituir na fórmula. Gente, mamão com açúcar, ó. N, da onde é que veio? 10 lados, ó. Aí 10 menos 2, ó, 10 menos 2, menos 3, é 7. Aí multiplicar, depois divide, certo? Divide. O que vocês acham essas questões? Gente, é um dos assuntos, exatamente, meu querido Gabriel, é um dos assuntos moleza, certo? É moleza demais, certo? Pode mandar mais que eu estou pronto, exatamente, molezinha, molezinha. Pois vamos lá, né? Seu desejo é uma ordem. Vamos lá. Determine o número de diagonais de um polígono convexo. Aí eu quero dos 5 lados, 9 lados, 15 lados, 20 lados. Vamos lá, meus queridos. Vamos. Quero ver se vocês conseguiram compreender estas questões. Então, vamos responder a de 5 lados. Né? Se você usa a fórmula diagonal, lembra, né? N vezes N menos. Quanto, gente? Vamos lá. Olha a fórmula, meus queridos. Vamos fazer aí, ó. Ó, se você utilizar essa fórmula N menos 3, ó. N menos 3, vocês nunca vão errar essas questões, ó. Tá? Só usar a fórmula. Use a fórmula, essa aqui, ó, para responder essas questões. Certo? Use a fórmula. Ó. Certo? Quero que vocês usem a fórmula. Qual é? Professor, de 5 lados. Letra A nem precisa falar, foi aquele que eu falei no começo. Isso, Gabriel. Perfeito. Depois vou lá logo dar a resposta, que é importante que o Gabriel falou no começo. Ó, é o único polígono, certo, que vai ter a diagonal igual aos seus lados, tá? 5. Vocês podem observar aí, ó. 5. Essa aqui de cara, vocês, é um macete tão legal, né? Diagonais, 5 diagonais. De cara, nem precisa fazer questões. Pois vamos para a letra B. Letra B, meus amados. Letra B. Como é que faz letra B? Eu quero que vocês me dêem a resposta da letra B. Se eu te der 9 lados, quanto é que vai ficar essa questão? 9 lados. Meus amados e queridos e maravilhosos alunos. Meus amados e queridos e maravilhosos alunos. E aí, meus queridos? Vamos lá. Exatamente. Uou, coisa boa, acabou. Rápido demais. José William, letra A. Não, meu querido. Não é letra A, meu querido. Aqui estou perguntando para você resolver o número, tá, José William? Aqui é só para tu resolver, cara. Resolver, ó, colocando a fórmula. Coloca aí a fórmula. Substitui aí, ó. 9 vezes 9 menos 3 dividido para 2. Você só vai utilizar essas fórmulas para responder essas questões. Vamos lá, professor. Vamos lá, como é que ficou? 9 vezes 9, ó. 9 menos 3, 6. 9 vezes 6, 54. Dividido para 2. Dividido para 2, o nosso querido Gabriel colocou aí, ó. 27. Vamos que vamos. Vamos para as 15. Vamos lá, José William. Vamos lá, Alencar Arsênio. Meu bom dia para você, meu querido Alencar. Quero que você determine o número de diagonais desse polígono convexo. Rapidinho, vamos lá. Mamão com açúcar. Moleza. Vamos lá. Moleza. Cadê? 90 diagonais. Vamos lá, a resposta. Mesma fórmula. Diagonal é igual ao número de lados vezes n menos 3 dividido para 2. Certo? Exatamente. Aí vamos
Vamos lá, ó. Dá 180, deu 90. Muito bem. Meus queridos e maravilhosos alunos. Que massa! Gostei de ver, meus amados. Muito bem, foi sensacional, certo? Resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. 20 lados. 20 lados. 20 lados. Vamos lá, 20 lados. Muita diagonal dessa. Isso. Essa aqui é muita. E aí, como é que a gente resolve ela? Olha aí, Gabriel, muito bem, muito bem. Sem pressa, Gabriel. Faça no seu tempo. Faça no seu tempo, de boa, de boa. O importante é o entendimento. É a interpretação, meus amados. 170? Eita, mas é muita diagonal. Utilizando a mesma fórmula, certo? Ó, muitas questões vai a gente praticar, como o próprio Gabriel coloca, exercitando que se aprende. Gente, por quê? Existe uma técnica, Gabriel, que você nunca vai esquecer. Você pode até avisar para os seus colegas. O professor Gilvão falou de uma técnica chamada técnica do cacucamento. Que técnica é essa? Técnica do cacucamento. Uma vez eu tinha uma escolinha de reforço, Gabriel, uma escola de reforço, chamada o Gilvão Cabeção. Eu tinha. E esse escolinha de reforço chamado Gilvão Cabeção, eu achei interessante, já nós vamos para a questão 2, que eu utilizava a técnica do cacucamento. O que era a técnica desse cacucamento, professor? Era que os meus alunos, eu repetia. Se você pode observar aí, eu coloco A, B, C, D várias vezes para você repetir. Porque a mente da gente é muito fotográfica. Muito fotográfica. E de acordo com as pesquisas científicas, nós temos essa capacidade de ouvir, escrever, treinar e aprender. Então vamos lá, professor, esse de 7, 8, 12, ó, o Gabriel já está dando a resposta. A mesma fórmula, meus caros. A mesma fórmula, 7 lados. Quantos diagonais? 14. Certo? De 8 lados, letra B, 20. Entendeu? Então, como é que eu acho? Gabriel já colocou direto, mas como é que eu ia achar esse tipo de resposta? Usando a mesma fórmula da diagonal. A fórmula da diagonal, gente, não é assim, ó. Diagonal é igual a n menos 3 dividido para 2. Ele está te dando os lados já. Determine o número de diagonais de um polígono convexo. Certo? É a mesma fórmula. Mesma questão. Certo? O Gabriel já colocou 14 diagonais, ó. 14 diagonal é igual a 7 vezes 7 menos 3 dividido para 2, ó. Isso aqui é com vocês, tá? 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4, ó. 7 vezes 4 dividido para 2, né? Diagonal é igual. Aí, se você pegar essas questões, meus amados alunos, você consegue escrever indo bem aí, tá? De boa, sem dificuldade para resolver esse tipo de questão, certo? Então, diagonal é igual a 28, dividido para 2, diagonal é igual a 14, que nem o Gabriel colocou aí pra gente, certo? Então, eu estou treinando vocês. São questões simples. Pessoal, vamos lá para isso aqui, que não tem resposta, vocês têm que fazer. A 8, a letra B, o Gabriel colocou já a resposta. Resposta é igual a 20 diagonal. Por quê? Diagonal é igual a quanto? É igual a 8 vezes 8 menos 3 dividido para 2.
diagonal é igual a 3 vezes 8, 8 vezes. Aí eu tenho fica o quê? Fica o quê, ó? 40 dividido para 2 é igual a 20. É a resposta do Gabriel. Certo? Igual a 20. Maneira bem simples, tá, gente? Maneira bem simples. Deu para entender, pessoal? Ou não? 12 lados, mesmo jeito. Receba. Diagonal é igual a 12 vezes, 12 menos 3, dividido para 2, arma do mesmo jeito, gente, ó. Aprendo aí, ó. Aí fica quanto? Tem um 12, tira 3, fica 9, né? 12 menos, fica 9, dividido para 2, aí eu tenho o quê? Vamos lá. Maneira simples, certo? 12 vezes 9 dá 108, gente, ó. Diagonal é igual a 108 dividido para 2. Vai dar quanto aí, Gabriel? 54. Isso. Gente, bem simples, ó. Letra C. Certo? Eu estou dando tempo para vocês responderem aí. Vamos para a próxima, Gabriel, ó. 16 lados. Para a gente terminar isso aqui, parte do número de diagonais. Vamos lá. Simples, de novo. Maneira simples. Lembra-se sempre. Diagonal é igual. Vou botar direto. 16 vezes 16 menos 3 dividido para 2. Pronto, gente, só armar. Armou. É técnica do cacucamento, professor. Cacucamento, que é isso, professor? A repetição, o treino, até você chegar à sua máxima excelência, certo? Sua máxima excelência. Então, diagonal, tem um diagonal é igual a 208 dividido para 2. Diagonal é igual a quanto, meus queridos? Parece que é 104 diagonais. Fechou. Sensacional. Tá aí, gente. A técnica do cacuamento. Professor, eu não aprendi. Volte à aula. Assista novamente. Lembrando que todas as aulas aqui do canal Educação ficam gravadas justamente para isso, para vocês sempre dar uma olhada. Sempre dá uma olhada. A técnica do cacuamento. Quer aprender algo? Faça várias questões. Agora nós vamos para uma questão que é bem interessante, que é outra fórmula matemática dos polígonos, que é chamada a soma das medidas dos ângulos internos. Essa soma das medidas, Gabriel, dos ângulos internos, qualquer triângulo era sempre 180. Qualquer triângulo, se você pegar 5 lados e 3 triângulos, 6 lados e 4 triângulos, 7 lados e 5 triângulos, você pode observar que vai dar a questão da soma do triângulo interno. Ó, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Sempre 180. Se você observar aí, na formação dessa figura, certo? Você observar aqui, ó, que é um triângulo, aqui é o triângulo, aqui é o triângulo, aqui é o triângulo. Vocês estão vendo aí, ó? Então, nós temos quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, em um polígono de 7 lados eu tenho 5 triângulos. Em um polígono de 6 lados eu tenho 4 triângulos. E se um polígono de 5 lados eu tenho 3 triângulos. Entendeu? Então, meus queridos alunos, este assunto aqui é a soma das medidas desses ângulos internos de um polígono. Dá quanto, professor Gilvan? Note que o número de triângulos é 2 unidades menor que o número de lados. Tome nota. Pulo do gato. Note que o número de triângulos é 2 unidades menor do que o número de lados. 2 unidades menores, ó. 7 menos 2, 5. 6 menos 2, 4. 5 menos 2, 3. Então, ó, você notou isso? Por quê? Então, com isso, eu vou utilizar uma fórmula chamada de soma das medidas dos ângulos internos.
de cada triângulo. Ou seja, eu vou poder afirmar que a soma dessas medidas, desses ângulos internos de um polígono, sempre vai corresponder a n lados, ó, com esta fórmula geral. Então, a soma das medidas dos ângulos sempre será n menos 2. Por quê? N menos 2, porque ele será 2 unidades a menos, tá vendo? Então, a soma dos ângulos sempre será 2 unidades menor. 2 unidades menor que o número de lados. Sempre. O número de triângulos é 2 unidades menor que o número de lados. Por isso que na fórmula tem, ó, vezes 180. Vezes 180. Entendeu? Outra fórmula também massa, entendeu? É show de bola essa fórmula aqui, meu querido Gabrielzinho. Então vamos fazer a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Vamos fazer aqui o cálculo, né? Exemplo, determine a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono. Olha, hexágono. Como é que eu faço esta fórmula? Determinar a soma, certo? Determinar a soma. Vamos lá, Gabriel. Gabrielzinho já tá indo aí, ó. Eita, show de bola, ó. Soma igual a... Ele já tá fazendo direto. Deu 720. Determinar a medida dos ângulos. Perfeito. Perfeito. Show de bola. Por quê? Eu não tenho a fórmula geral. A fórmula geral não é esta, ó. Né? A fórmula. Aí no hexágono. Se você jogasse, ó, hexágono, certo? São, né, o hexágono. Desculpa, errei bem aqui. Coloquei esse 20, sei por quê. Soma do ângulo. Ó, o jeito do Gabrielzinho, ó. Aí coloca 6 menos 2 vezes 180. Só substituir. Ó, só substituir. 6 menos 2, 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180 dá igual a quanto, Gabriel, que você colocou aí? Dá igual a quanto? 720. 720. Tá? Tá aí, gente. Aí é um jeito bem simples, certo? É um jeito bem simples para a gente entender esta fórmula. Fórmula bem simples, gente. Agora, se fosse assim, ó, eu já te dou o contrário. A medida, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900. Eu já estou te dando ao contrário. Já estou te dando o contrário. Como é que eu fazia ao contrário? Só a substituição. Soma das medidas, né? Medidas do ângulo. Certo? Bem simples, gente. Essa daí também não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça. Só usar a mesma fórmula. Só usar a mesma fórmula. N menos 2 vezes 180. Tá vendo? 180. O que é que acontece, meus queridos? É só pegar, ele já te dá aqui, ó, o valor. Só substituir, ó, 900 graus é igual, ó. Aí eu vou procurar o N menos 2 vezes 180. 180. Se você substituir, certo? Ele vai dar o quê? 7. Certo? 7, que é um heptágono. Certo? Como é que eu sei, professor Juvan? Se você isolar o N, né? Não é isto, ó, menos 2, você isolou. Certo? Você isolou e coloca 900 dividido por 180. Dá quanto? Alguém sabe me dizer? Ah, o Gabrielzinho já fez. Rapaz, o Gabriel, eu mal respiro, ele já está fazendo a questão. Certo? Deu 5. Então, tá aqui, ó. N menos 2 é igual a 5. Porque 900 graus dividido por 180 graus dá quanto, meus amados? Dá 5. Aí eu pego N é igual a 5, pego 2, sai da esquerda, vai para a direita. Dá mais 2. N é igual a 7. Então tá aí, meus queridos, ó. Se eu tiver feito muito rápido, meus queridos, é porque o nosso tempo acabou. Você é um flash, meu amigo. Eu aqui, quando eu tô assim, só tô abrindo a boca, você já tá fazendo a questão, certo? Bem simples, tá, gente? Então essas questões, esse exemplo aqui que eu coloquei aqui para vocês, são exemplos, gente, bem simples, tá? Que não caem, né, em prova, não cai não. Faz o quê, Gabriel?
faz o quê? Despenca, meus queridos. Gente, só agradeço a vocês pelas aulas, pela participação. Gabriel, muito obrigado mais uma vez com a sua participação de suma importância. Professor, não se sente só com a sua participação. Amo demais quando você sempre está aqui na ativa. E olha, nunca falta, eu vejo aí sua participação sempre assídua, sempre na busca de aprender, se aperfeiçoar. Parabéns, continue assim, porque não cai, meus queridos. Despenca. Muito obrigado. Até a próxima, meus queridos. Obrigadão. Beijo do Prof. Tchau, tchau.